Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu não sei exatamente como foi o seu dia, nem tudo que você enfrentou até chegar aqui, mas eu sei de uma coisa com toda certeza. Não foi por acaso que você encontrou esta oração. Existe um propósito neste momento. Existe um cuidado de Deus envolvendo a sua vida agora mesmo que você não consiga perceber completamente. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja carregando preocupações que ninguém vê. Talvez esteja tentando ser forte por fora, enquanto por dentro pede socorro em silêncio. E é exatamente nesse lugar, nesse ponto da sua história, que essa palavra te encontra. Você não está sozinho. Você não está esquecida. Deus está vendo tudo, absolutamente tudo, e Ele conhece até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. E eu quero te fazer um convite especial agora, algo simples, mas cheio de significado espiritual. Se essa mensagem tocar o seu coração, se você sentir paz, se você sentir que Deus está falando com você, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Não como um gesto comum da internet, mas como uma semente espiritual. Porque toda vez que você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão precisando de um abraço de Deus como esse. E na vida espiritual, tudo o que se planta com fé se colhe multiplicado. Talvez hoje você esteja ajudando alguém que nem conhece, e amanhã será Deus levantando alguém para te ajudar no momento certo. Agora, por um instante, desacelere. Se puder, feche os olhos, respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora diminuir. Esqueça por alguns minutos as cobranças, os problemas, as pressões. Esse é um momento entre você e Deus. Abra o seu coração, sem filtros, sem máscaras, sem medo. Permita que essa palavra entre, toque, cure e fortaleça a sua alma. Porque hoje, Deus quer falar com você através do Salmo 91. E essa não será apenas uma leitura, será uma experiência. Existe uma pergunta que muitas pessoas carregam dentro de si, mesmo que não falem em voz alta. Quem está me protegendo de verdade? Porque a vida, em muitos momentos, parece imprevisível, parece insegura. Um dia está tudo bem, no outro tudo muda. Um diagnóstico inesperado, uma dificuldade financeira, um problema dentro de casa, uma ansiedade que aparece do nada. E então surge aquela sensação de vulnerabilidade, como se você estivesse exposto, como se não tivesse controle sobre o que pode acontecer. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tentando dar conta de tudo, mas no fundo, soubesse que existem coisas que fogem completamente das suas mãos. Essa é uma experiência humana universal. Todos nós, em algum momento, sentimos medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não conseguir, medo de falhar. E é exatamente nesse cenário que o Salmo 91 entra com uma força impressionante. O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91, 1. Preste atenção nessa palavra. Habita. Não é visita, não é passa de vez em quando. É morar, é permanecer, é viver ali. Isso muda tudo, porque Deus não está oferecendo uma proteção temporária. Ele está oferecendo um lugar de morada. Mas o que significa esse esconderijo? Na época em que esse salmo foi escrito, esconderijos eram lugares de proteção em meio a guerras, perseguições e perigos constantes. Eram espaços seguros, onde a pessoa podia se refugiar enquanto o caos acontecia lá fora. E Deus está dizendo: eu sou esse lugar para você. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou encontrar segurança em coisas que não são firmes? Em pessoas, em dinheiro, em estabilidade aparente? E quando essas coisas falham, o chão parece sumir. Mas Deus está te convidando para algo diferente. Ele está dizendo: existe um lugar onde você pode descansar, mesmo quando tudo ao redor está instável. E o salmista continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. Percebe a repetição? Refúgio, fortaleza, confiança.
Isso não é por acaso. Isso cria ritmo, cria firmeza, cria uma âncora emocional. Porque quando o medo tenta entrar, você precisa de algo para se agarrar. Quantas vezes você já tentou ser forte sozinho? Quantas vezes disse para si mesmo, eu dou conta, mas por dentro estava exausto? Deus não te chamou para carregar tudo sozinho. Ele se apresenta como fortaleza. Fortaleza não é apenas proteção, é sustentação. É aquilo que não cai quando a tempestade vem. E então vem uma promessa que parece quase impossível. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, 3. O laço do passarinheiro representa armadilhas invisíveis, coisas que você nem vê chegando. Quantas situações na vida são assim? Problemas que surgem de repente, decisões que trazem consequências inesperadas. Mas Deus está dizendo, eu vejo antes, eu protejo antes. Isso não significa que você nunca enfrentará dificuldades. Significa que mesmo quando enfrentar, não estará desamparado. Existe uma diferença enorme entre passar por uma luta sozinho e passar por uma luta com Deus. E o texto continua com uma imagem poderosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Salmos 91 a 4. Essa imagem lembra uma ave protegendo seus filhotes. É cuidado, é proximidade, é amor. Não é um Deus distante, é um Deus presente. Você consegue imaginar isso? Deus te cobrindo, te guardando, te envolvendo? Mesmo quando você acha que está fraco, Ele está ali. Mesmo quando você acha que ninguém percebe sua dor, Ele percebe. E então, o Salmo entra em uma sequência de declarações que confrontam diretamente o medo. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Salmos 91, 5. O terror da noite são aqueles pensamentos que vêm quando tudo está em silêncio. Aquela ansiedade, aquela preocupação que não te deixa dormir. Já passou por isso? Quando o corpo está cansado, mas a mente não para? E a seta que voa de dia são os problemas visíveis, os desafios do cotidiano, as pressões, as cobranças. Deus está dizendo, nem o que você vê, nem o que você não vê, tem poder sobre você quando você está em mim. Mas aqui está algo importante. O Salmo não ignora a realidade. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. Ou seja, dificuldades existem, crises existem, problemas existem, mas a diferença está na proteção de Deus. Isso cria uma tensão espiritual, porque você olha ao redor e vê coisas acontecendo. Você vê pessoas enfrentando dores, perdas, dificuldades, e então surge a pergunta, e se acontecer comigo? E é exatamente nesse ponto que a fé precisa entrar. Fé não é negar a realidade. Fé é escolher confiar em Deus mesmo quando a realidade assusta. E então, no meio de tudo isso, vem uma chave poderosa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Isso revela que existe um cuidado invisível acontecendo. Deus está trabalhando em dimensões que você não vê. Quantas vezes você já foi livrado de algo e nem percebeu? Quantas situações poderiam ter sido piores, mas algo mudou no último momento? Isso não é coincidência, isso é cuidado. E o Salmo termina com a própria voz de Deus dizendo, porque Ele me ama, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto porque conhece o meu nome. Salmos 91, 14. Isso é relacionamento, não é religião vazia, é conexão. Agora, depois de tudo isso, chegou o momento de transformar essa palavra em oração. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, reconhecendo que sem Ti eu não consigo, que sem a Tua presença eu me perco, mas contigo eu encontro direção, eu encontro paz, eu encontro proteção. Pai, olha para cada pessoa que está agora em oração, cada vida, cada história, cada coração que chegou até aqui carregando algo que muitas vezes ninguém mais conhece. O Senhor conhece, o Senhor vê,
O Senhor entende. Meu Deus, visita agora aquele que está enfrentando enfermidades, dores no corpo, diagnósticos difíceis. Toca com o teu poder, traz cura, traz alívio, traz restauração. Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus que cura, e nós declaramos isso com fé. Pai, alcança também aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que não sabem como pagar suas contas, que estão preocupados com o amanhã. Abre portas, traz provisão, traz sabedoria, traz oportunidades inesperadas. Senhor, entra dentro das casas, restaura famílias, cura relacionamentos feridos, quebra toda divisão, todo afastamento. Onde há frieza, traz amor. Onde há dor, traz perdão. Onde há silêncio, traz reconciliação. Porque o Senhor é Deus de restauração. Meu Deus, olha também para aqueles que estão lutando batalhas dentro da mente. Ansiedade, medo, pensamentos negativos que não dão descanso. Traz paz. A tua palavra diz que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está em ti. Então nós declaramos essa paz agora, invadindo a mente, acalmando o coração. Pai, fortalece aqueles que estão desanimados, aqueles que pensaram em desistir, aqueles que se sentem fracos. Levanta, renova, traz ânimo, traz esperança. Porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Senhor, guarda contra todo o mal, contra todo perigo, contra toda armadilha invisível, que nenhuma seta que voe de dia, nem terror da noite, tenha poder sobre esta vida. Que os teus anjos acampem ao redor, protegendo, guardando, livrando. Meu Deus, nós te agradecemos, porque mesmo sem ver, sabemos que o Senhor está trabalhando. Mesmo sem entender tudo, confiamos. Mesmo em meio às lutas, declaramos que o Senhor é fiel. E agora, Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida, nós soltamos, nós confiamos, nós descansamos em Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E nós declaramos, com fé, com autoridade, com confiança: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus, e em Ti confiamos. Em nome de Jesus, amém. Guarde isso no seu coração. Você não está desprotegido, você não está sozinho, você não está à deriva. Existe um Deus que te cobre, que te guarda e que cuida de cada detalhe da sua vida, mesmo daqueles que você ainda não percebeu. Permaneça nesse lugar. Permaneça nesse esconderijo. Permaneça na presença. E agora eu quero te ouvir. Escreva aqui nos comentários o seu nome e de onde você está falando, e se puder, compartilhe o seu pedido de oração ou o seu testemunho. Porque quando você testemunha, você fortalece a fé de outras pessoas que ainda estão esperando pelo milagre. E juntos, como uma família de fé, nós seguimos confiando que Deus continua agindo, continua cuidando e continua fazendo muito mais do que podemos imaginar.